Superlotação de unidades de saúde em Santa Catarina chama a atenção do Tribunal de Contas do Estado. Influenciadora digital morre em acidente na BR-101 em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Caso da menina catarinense de 11 anos, grávida após estupro, ganha novo capítulo. Prefeitura de Florianópolis leva a vacinação para mais perto da população. E veja também, no esporte, a derrota do Brusque para o Novo Horizontino na Série B e ainda a Chapecoense apresenta novo técnico. Olá, uma boa noite para você. A superlotação de unidades de saúde em cidades grandes de Santa Catarina, que atendem pacientes dos municípios menores, chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado, que reuniu prefeitos para tentar encontrar uma forma de equilibrar os recursos sem deixar de atender a população. As contas não batem. Centros de saúde planejados para atender a demanda municipal enfrentam superlotação por atenderem pacientes de cidades vizinhas. Isso sobrecarrega hospitais, postos de saúde e pronto-atendimentos. O assunto foi discutido na capital. A maior procura pelo sistema de saúde público de alguns municípios chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado. Para discutir a situação com as cidades mais procuradas e planejar novas ações, prefeitos de Balneário Camboriú e Joinville foram convidados para uma reunião aqui no TCE. O TCE percebeu que esses municípios passaram a investir grande parte do seu planejamento da área de saúde nesses centros mais procurados. São hospitais municipais, mas com características regionais no atendimento, fazendo com que a conta desse atendimento ele fique apenas nos municípios. E isso gera um problema fiscal muito grande para esses dois municípios. A situação está a um ponto de praticamente ficar insustentável. Durante a reunião, a situação do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, foi levantada. Essa unidade foi construída para atender uma média de 120 mil pessoas. Hoje, recebe cerca de 7 vezes mais. Na área de obstetrícia, por exemplo, apenas 36% dos bebês são do município. Os outros 64% são de cidades vizinhas, como Camboriú e Itajaí. Além disso, o aumento de doenças respiratórias fez com que a procura pelo SUS se tornasse ainda maior. O Tribunal de Contas percebeu a seriedade, do atendimento, o que os municípios, aqui o município de Joinville e de Balneário Camboriú está sofrendo. No nosso caso, além da conta financeira, além da conta contábil, é também uma calamidade estrutural. Até porque um hospital que foi construído para atender somente o município de Balneário Camboriú hoje atende uma região, atende o estado de Santa Catarina, uma população que cresce, uma população que aumenta os problemas, principalmente as doenças crônicas pós-Covid, aonde cada vez mais nós atendemos muito mais a região e o estado do que Balneário Camboriú. Por exemplo, nosso atendimento é 40% da cidade e 60% do estado, e quem custeia tudo isso é Balneário Camboriú. Outro caso é o Hospital Municipal São José de Joinville, que realiza uma média de 16 mil atendimentos mensais. O município investe cerca de 40% do orçamento em saúde e 15% desse valor vai para o Hospital São José. O local atende pacientes de 148 municípios. A preocupação do tribunal em relação às contas do município, afinal, Joinville não consegue mais pagar a conta sozinho do Hospital Municipal São José. Hoje, 40% de todo o valor arrecadado em Joinville é investido em saúde. O normal nos municípios no Brasil gira em torno de 20%. Então, nós estamos investindo o dobro e o munícipe ele precisa de outros investimentos no município de Joinville. Nós não temos hoje recurso, por exemplo, para fazer investimento em infraestrutura. Então, saber que o Tribunal de Contas hoje entende essa situação e está trabalhando junto com os municípios para achar uma solução, isso nos tranquiliza e mostra que nós realmente estamos no caminho certo de estarmos reclamando e pedindo ajuda e auxílio para Joinville. A Receita Federal realizou apreensões de agrotóxicos proibidos no Porto de Itapoá, norte de Santa Catarina. As informações com o Matheus Deichmann. Boa noite, Matheus. Duas operações distintas, a Receita Federal realizou a apreensão de mais de 48 mil litros de substâncias ilegais que estavam escondidas em meio à carga de tratamento para águas de piscina. Eram 24 mil litros do herbicida Paraquat e 24 mil litros do inseticida Endulsulfan. O valor total da apreensão gira em torno de R$ 1,5 milhão. A ação contou com servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que constataram a presença da substância a partir de equipamentos especializados. Matheus Deichmann para o Band Cidade.
E um incêndio hoje, por volta de meio-dia, atingiu uma casa de 3 andares no bairro Potecas, em São José, na Grande Florianópolis. O fogo teria começado na parte de cima da casa e se alastrou rapidamente. 3 caminhões do Corpo de Bombeiros foram utilizados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido, apenas perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Uma estufa com 40 pés de maconhas foi descoberta em uma casa no interior de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Além da plantação de maconha, a polícia encontrou 5 cachorros que estariam sendo vítimas de maus tratos no local. O dono da casa foi preso em flagrante por tráfico de drogas e maus tratos a animais. A influenciadora digital Desirê Almeida, de 21 anos, morreu em um acidente na BR-101 em Itapema, no litoral norte, na noite de quarta-feira. Ela dirigia uma motocicleta quando bateu na lateral de um caminhão. A catarinense era de Itajaí e trabalhava como dançarina de hip hop e modelo. Nas redes sociais, ela acumulava mais de 2 milhões de seguidores. Em sua última postagem, Desirê aparece em uma clínica dentária, realizando um procedimento estético. O velório da jovem está sendo realizado na capela da funerária São Pedro, em Itajaí. O sepultamento está marcado para amanhã, no mesmo local. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, muito boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Nós vamos falar sobre a principal notícia do ponto de vista mundial, que foi a renúncia do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. A permanência dele no cargo estava insustentável, principalmente depois de, na semana passada, um político ligado a ele ter sido denunciado por assédio sexual. O que isso tem de implicância, né, com o resto do mundo, com o Brasil e principalmente ali no Reino Unido? O que vai acontecer agora, você vai ver daqui a pouquinho no Jornal da Band. Aqui no Brasil, a gente fala sobre a votação da PEC dos benefícios, ou PEC Kamikaze, PEC da reeleição, que amplia um monte de benefício, como o valor do Auxílio Brasil, também do Vale Gás, também tem um dinheiro destinado para auxiliar os caminhoneiros. E, por fim, a gente vai falar sobre cigarro eletrônico. Se você estava na expectativa de que a ANS fosse liberar a comercialização e o uso de cigarro eletrônico, continua sendo proibido. E a gente vai te explicar por quê, quais são os malefícios que esse cigarro mais tecnológico tem para a saúde. É já já, às 7h20 no Jornal da Band. A história da menina catarinense de 11 anos, grávida após estupro, que teria sido mantida aprisionada em uma casa de apoio por 40 dias para não realizar um aborto legal, ganha um novo capítulo. E sobre esse assunto a gente vai conversar então com a repórter Júlia Matos, que traz detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Júlia. Boa noite, Grazi. Então, a promotora que cuidava do caso saiu saiu do caso, né, nessa semana. A gente está falando aí da promotora que impediu que a criança de 11 anos, que sofreu um estupro, pudesse realizar um aborto legal. No último dia 24 de junho, a promotora pediu que os restos do feto fossem recolhidos aqui no Hospital Universitário da UFSC, né? Fosse recolhido pelo IGP, para que seja feita uma necrópsia. O juiz autorizou. Agora que ela está fora do caso, ela vai ser investigada. Foram abertas 2 investigações contra ela, né? Foi uma da Corregedoria do Ministério Público Estadual e a outra do Conselho Nacional do Ministério Público. A gente aqui vai seguir acompanhando o caso, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Com certeza. Esse caso que, inclusive, causou, né, muita repercussão, inclusive nacionalmente, e que vem tendo a cada dia novos capítulos, e a gente segue acompanhando e trazendo tudo para vocês aqui no Band Cidade. Agora, olha só, com o aumento dos casos de doenças respiratórias e a baixa cobertura vacinal em algumas faixas etárias, a Prefeitura de Florianópolis vai levar a vacinação para mais perto da população, com uma unidade móvel. A iniciativa é uma parceria com a Cruz Vermelha. A fila para vacina começou cedo hoje no norte da ilha. O busão da vacinação de Florianópolis está na Escola Erondina, nos Ingleses, para atender alunos e moradores da região, como o seu Júlio César, que veio garantir a 4ª dose da Covid. Já que no postinho já existe um trânsito maior, né, de outras atividades, né,
e a gente vir tomar aí ao ar livre, um dia desse aí, facilita bastante, está muito agradável. Éder também veio acompanhar a filha Valentina para atualizar a caderneta. A gente já está acostumado com essa rotina de vir para a escola e o ônibus aqui facilita muito a nossa vida. Marilene aproveitou a facilidade do busão no pátio da escola do filho para conferir se as vacinas estão em dia. E você tá preparado se precisar levar um pique? Vou saber lá mas eu acho que hoje não sei. Você não vai querer tomar, se tiver que tomar uma vacina, você vai tomar? Acho que sim. A unidade móvel faz parte de um projeto da Cruz Vermelha e deve ajudar a capital a melhorar os índices de cobertura vacinal. Hoje, Floripa está abaixo da meta na vacinação da gripe e também busca elevar os índices de cobertura da Covid no público abaixo de 40 anos. Além da vacina da Covid e a da gripe, nós teremos as vacinas de todo o PNI, Plano Nacional de Imunização, sarampo e tantas outras que a gente pode citar. Então, a mãe e o pai que tem o filho com a carteirinha com alguma vacinação em atraso pode aproveitar essa estrutura e ir lá vacinar. O busão da vacina é como uma unidade de saúde, um postinho, só que ambulante. Então, depois de passar pelo cadastro e verificar quais são as vacinas que precisam ser aplicadas, as pessoas, adultos, crianças, entram aqui no busão, onde tem as salas de vacina preparadas para recebê-los e fazer a aplicação. Aqui tem, inclusive, a caixa térmica na temperatura e todo o ambiente é climatizado para manter a qualidade dos imunizantes. A estrutura fica no norte da ilha, cronograma nas escolas da região, até o dia 15, antes das férias escolares. Nós começamos pelo norte da ilha porque nós temos, por exemplo, falando da nossa Secretaria Municipal de Educação, o maior complexo educativo nosso, municipal, é lá em torno da Escola Erundina. Nós vamos levar para todas as regiões de Florianópolis, o ônibus vai ficar conosco até setembro, nessa parceria com a Cruz Vermelha. No período de férias, entre 16 e 31 de julho, o busão vai para outras regiões da cidade com maior vulnerabilidade social. Santa Catarina definitivamente é o estado da vez quando o assunto é prêmio da Mega Sena. O sorteado da noite de ontem é de Blumenau, no Vale do Itajaí. Aliás, o sorteado não, né? A sorteada. Sim, ela ganhou sozinha a bolada de quase 52 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui só para a gente ter uma ideia como essa quantia daria para fazer muitas coisas e comprar muita coisa. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Equivalentes a essa Mega Sena, carros populares, ela vai conseguir comprar 357 mil carros populares. Olha só, vamos ver também, dá para comprar apartamento? Dá para comprar apartamentos populares, 125 apartamentos. E ainda, não bastasse comprar tudo isso, ela teria de sobra aí quase 2 milhões para dar uma boa viajadinha pelo mundo. É mole ou não? Eu queria também, viu? A mesma lotérica levou no mês passado um prêmio milionário da dupla Sena. Uma aposta garantiu sozinha mais de 8 milhões e meio de reais. E mais, é a terceira vez neste ano que Blumenau leva o prêmio principal da Mega Sena, somando mais de 176 milhões de prêmios para apostadores da cidade. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu vou lá em Blumenau fazer uma fezinha, viu? Agora, olha só, um meteoro passou no céu de Santa Catarina essa semana. Esse registro que vocês vão ver aí, olha, ele foi feito pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros na estação de Monte Castelo, norte de Santa Catarina. O fenômeno foi flagrado quando uma luz alcançou a velocidade de 110 mil quilômetros por hora. Olha que imagem bonita, né, gente? E se você está gostando do calor dos últimos dias, ele vai continuar nessa sexta-feira em todo o estado. Vamos conferir a previsão do tempo? O tempo seco permanece nesta sexta-feira com a presença do sol entre nuvens em todas as regiões. Os nevoeiros que vêm acontecendo no amanhecer se mantêm no litoral e também no Vale do Itajaí. E aquele calor todo vai diminuir um pouco. As temperaturas que começam mais baixas pela manhã sobem ao longo do dia, mas as máximas ficam na casa dos 25 graus. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 22. Blumenau, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Criciúma, no sul do estado, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Já em Itajaí, no Vale, mínima de 14 com máximas de 23 graus. Agora, para destacar as notícias do esporte.
Depois de 2 rodadas seguidas jogando perto do torcedor, o Avaí agora tem um desafio longe da ressacada. O time, comandado por Eduardo Barroca, vai encarar o Bragantino em Bragança Paulista, abrindo a 16ª rodada da Série A. A repórter Tatiane Borges acompanhou o treino de hoje e traz as informações. O Avaí está finalizando a semana de preparação antes de enfrentar o Bragantino. Hoje fez o penúltimo treino e amanhã às 8 horas da manhã cedinho faz o último. Às 10h45 está programado para fazer a viagem lá para Bragança Paulista. E durante essa semana o que a gente pôde perceber é que o técnico Eduardo Barroca pode ter novidades na escalação. O atacante Marcinho e o zagueiro Rafael Vaz treinaram entre os titulares e devem começar jogando. William Potker, que cumpriu suspensão na rodada passada, também deve retornar à titularidade. Barroca não vai poder contar com os atacantes Morato e Muriqui, que estão lesionados, e com Copete, que foi emprestado ao Bahia para disputar a Série B do Brasileiro. E o zagueiro Bressan ainda é dúvida para enfrentar o Bragantino. O Avaí precisa se recuperar da derrota da última rodada e voltar a somar os 3 pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Porque apesar do time azul estar na 11ª posição, está só um pontinho do Z4. Mas o Bragantino não deve facilitar a vida do Avaí, porque o time paulista também está na mesma situação do Leão, com o mesmo número de pontos, só que na 14ª posição e vem de 2 derrotas seguidas. Por isso, o Avaí e o técnico Eduardo Barroca prega cautela para esse jogo no sábado. Espero um jogo difícil, o Bragantino é um time bom, é um time que tem um treinador há um bom tempo, então tem os padrões coletivos muito bem definidos e a gente vai ter que jogar muito bem para tentar se aproximar da vitória. Avaí e Bragantino se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde lá em Bragança Paulista. A sequência do Brusque fora de casa era boa. O time vinha de 3 jogos, sendo 2 vitórias e um empate, mas voltou a perder como visitante. Igualdade era o que os times tinham em pontuação antes da bola rolar. 20 pontos somados até então. E igualdade também se viu na falta de chances claras de gols criadas na etapa inicial. Um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades, tanto para o Novo Horizontino quanto para o Brusque. Tanto que as mais perigosas para o quadricolor foram no fim da etapa inicial. Aos 37 com Fernandinho e aos 45, Álvaro mandou de longe e o goleiro Lucas Frigeri defendeu. O segundo tempo veio, o vestiário deu uma acordada nas equipes e aí um lance polêmico. Aos 6 jogados, Ronaldo tentou um voleio dentro da área. O atacante reclamou de pênalti, o VAR chamou e o árbitro Marcelo de Lima analisou o lance e viu o toque de mão de Jefferson Bahia na bola e marcou o pênalti. Ronaldo não desperdiçou e marcou para o time paulista. Na sequência, Brusque tentou a reação. Alex Juan mandou na trave, mas nada mudou no placar em São Paulo. Novo Horizontino 1, Brusque 0. E a Chapecoense, que demitiu o técnico Gilson Klein após derrota por 3-0 para o Londrina na última terça-feira, tem um novo treinador. O último clube de Marcelo Cabo foi o CRB, onde ficou até maio de 2022. Cabo tem 55 anos e passagens por Vasco, Atlético Goianiense, Goiás, CSA, Vila Nova, Ceará e no futebol catarinense passou pelo Figueirense em 2017. Cabo assina contrato até o fim de 2022 e traz consigo o auxiliar técnico Gabriel Cabo e o preparador físico Thiago Melsert. A nova comissão técnica estará junto da delegação Alviverde na viagem para Muriaé, no interior de Minas, onde o time enfrenta o Tombense no sábado. Com o campeonato se encaminhando para o fim e o problema da camisa 9 dificultando a campanha alvinegra, a esperança é do apoio do 12º jogador, a torcida. Segundo o hino do Figueirense, a fidelidade da torcida e a força do Scarpelli são alguns dos diferenciais do clube. E em meio à sequência de 5 jogos sem vencer, com dificuldade por parte do setor de ataque, os 2 jogos em casa contra Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto podem marcar a retomada de confiança dos jogadores e do time na tabela. Afinal, o Figueira está fora do G8 classificatório. Sem John Clay fora por pelo menos 4 semanas após uma artroscopia no joelho direito e com a saída de Marlisson para o futebol ucraniano, o alvinegro, que já contratou o ponta Jean Silva, segue no mercado. Até porque Gustavo Henrique, que tem apenas 1 gol na Série C, é o único centroavante do atual elenco.
Como nós estamos precisando de uma ou outra também, que nós estamos no mercado aí. Não está fácil achar, mas pode ter certeza que nós estamos atentos ao mercado aí. Surgiram novidades. Com promoção de ingressos, o torcedor que adquirir por R$ 60 um bilhete para o jogo contra o Campinense neste sábado às 6 da tarde, ganha outro para o confronto diante do Botafogo. A promoção é válida para os 2.000 primeiros torcedores que comprarem os tickets. É o Figueira convocando a sua torcida para a reta final da Série C do Brasileirão. Notícias do esporte entregues agora. A gente vai até o município de Aurora, no Vale do Itajaí. E sabe por quê? É que por lá um verdadeiro espetáculo da natureza está atraindo muitos turistas. Dá uma olhadinha. Quando as flores desabrocham, a paisagem muda. Está formado aqui um cenário de encher os olhos. A primavera ainda está longe, mas as cerejeiras ornamentais enfeitam a propriedade e atraem pássaros, abelhas e também quem passa pela estrada geral de Fundos Aurora. O intenso cor-de-rosa das pétalas delicadas traz muito mais alegria. É um espetáculo da natureza que se repete todo ano no período de inverno. A propriedade é da dona Didlin, de 85 anos. E toda essa plantação de cerejeiras se originou de algumas sementes que vieram do Japão. Em 99, nós resolvemos morar aqui, construímos e viemos morar por causa de doenças, né? E aí eu trouxe as primeiras mudas, cujas sementes um empresário de Rio do Sul tinha trazido do Japão. E a minha filha, ela criou num vaso e conseguiu trazer 4 mudas e eu trouxe para cá. Depois que a dona Didlin plantou as primeiras cerejeiras, as mudas começaram a se multiplicar aqui na propriedade. E aí ela continuou plantando em vários lugares, aqui inclusive na parte alta, nos morros. Hoje são mais de 2.000 pés, que tornam esse lugar um pequeno paraíso. A florada dura cerca de 2 meses. Neste ano ficou um pouco prejudicada por conta do granizo que afetou o ciclo das plantas. O mais interessante é que a cerejeira ornamental floresce por aqui no mesmo período que no Japão, apesar de ser verão lá no hemisfério norte. Se alguém ficou interessado em apreciar esse espetáculo ao vivo e a cores, a propriedade é aberta para visitação. Muita gente vem aqui para tirar fotos e ver de perto toda essa beleza que a dona Didlin tem o privilégio de ter no quintal de casa. Eu sou terapeuta floral, né? Então as flores representam muito, muito para mim. E a natureza nos ensina, às vezes, mais do que qualquer livro, né? É verdade, a natureza nos ensina mesmo. E que maravilha, né? Essa é apenas uma das maravilhas que nós temos no interior do nosso estado e que quem mora por aqui deve aproveitar bastante, né? Visitar esses lugares, conhecer, afinal de contas, às vezes a gente vai tão longe buscar essas coisas lindas e elas estão aqui pertinho da gente. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens da edição de hoje estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone com a internet para o QR Code que está aí na sua tela. E aí você pode acompanhar tudinho, viu? Vem aí mais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, ao 12h30, no Jogo Aberto Santa Catarina e 12h50 no SC Acontece. Um forte abraço para vocês, muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e amanhã eu estarei aqui novamente. Espero vocês.